assunto agora é meio ambiente e as queimadas, que infelizmente continuam, aliás, cada dia mais dramático o cenário. A informação que chega é a seguinte: o governo Lula foi avisado com antecedência sobre a seca e o perigo de incêndios florestais no Brasil. Documentos como ofícios, notas técnicas, atas de reuniões e processos judiciais mostram que a administração tinha conhecimento da gravidade da situação desde o começo do ano. As informações são do jornal Estado de São Paulo. De acordo com o Estadão, o Ministério do Meio Ambiente afirmou que o governo se antecipou, mas que ninguém esperava eventos nas proporções atuais. A pasta de Marina Silva disse que não é possível controlar a situação se o povo continuar provocando incêndios. E a gente tem aqui separado um gráfico que mostra, ano a ano, a evolução dos incêndios no Brasil. Pode colocar, por gentileza, Cláudio? E aí o que você vai reparar é que os picos desse gráfico, que são as barras mais altas, aconteceram justamente nos governos Lula 1 e 2 e agora no governo Lula 3. E aí, só antes de passar para o Serrão e para o Consta, tem uma outra informação que eu vou querer ouvi-los também, que é o seguinte: segundo a CNN, há uma proposta no governo federal para que quem realizou incêndios criminosos tenha terras confiscadas. Veja só. Quando Belém, a capital do Pará, foi confirmada como sede da COP30, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas no ano que vem, o presidente Lula encheu a boca. O mundo poderá discutir a importância da Amazônia vendo como é a Amazônia, disse Lula. Vendo como está queimando por lá? Nesses últimos dias, o Brasil tornou-se um dos piores emissores dos gases que provocam o efeito estufa, um dos contribuintes para as mudanças climáticas, em grande parte por culpa dos incêndios na Amazônia, mas não só. Cerrado e Pantanal também são fortemente atingidos. É fácil dizer, como faz esse governo, que a culpa é de mudanças climáticas e de falta de compreensão da sociedade para o perigo do uso do fogo como ferramenta para o preparo de terras para cultivo ou pastagens, se bem que 70% dos incêndios agora em agosto são de vegetação nativa. Mais difícil é admitir que também este governo se revela impotente diante de uma tragédia que tem sim múltiplas e complexas causas. Mas não é o governo este que se julgava dono das melhores credenciais para tratar de questões ambientais? Essas credenciais, se alguma vez saíram do plano do marketing político, foram desperdiçadas rapidamente. Os incêndios aparentemente incontroláveis colocam o Brasil em posição muito difícil ao negociar acordos comerciais que levam em conta questões ambientais, como acontece, por exemplo, com a Europa. Projetam uma imagem extraordinariamente negativa do nosso país, que não consegue tomar conta direito sequer no que é seu. Agora, é discurso atrás de discurso, planos atrás de planos, muita reunião para falar de queimadas. Talvez o Planalto acredite que ainda consiga salvar algo de sua imagem em relação ao meio ambiente. Essa imagem está virando cinzas. Vamos lá, Constar, começo contigo sua avaliações sobre esse quadro geral, os incêndios especialmente altos no governo Lula e essa proposta de confiscar terras, no caso dos incêndios criminosos. Vamos lá, o William Vac tocou num ponto importante aqui, que é o seguinte: as causas são várias, são complexas, está muito seco. Eu hoje recebi um vídeo de um amigo fazendeiro do Mato Grosso com a fazenda em frente a dele, dividida por um rio, em chamas, que parece uma cena de filme, né? O negócio é um inferno mesmo de Dante. Então a coisa é complexa. Fosse no governo Bolsonaro, ia ter trocentos artistas globais gravando musiquinha, videozinho, o Lula falando, a Marina falando que é culpa do Bolsonaro, que ele é um genocida, a Globo fazendo quadro mórbido de mortes e tudo mais. Hoje é o governo que se diz o salvador do clima. E nós vimos no gráfico aí que piorou muito, na margem, a segunda derivada. Ou seja, piorou muito a situação e eles estão fazendo cara de paisagem, como a gente chama poker face. Né? Não é comigo, lava as mãos. A imprensa aparece com aves incendiárias, um dos culpados suspeitos aí, o Sherlock Holmes da mídia, está investigando as aves incendiárias, o aquecimento global, o agronegócio. E aí vem uma outra prisão aí que vê gente do PCC, né? Aí vem essa coisa de confisco, que a Marina Silva está aventando e tudo. Brown, nós estamos diante de comunistas. Eu não tenho nenhum problema em usar o termo, é a turma do Foro de São Paulo, Dirceu, é comunista. O que comunista sempre quis? Poder totalitário e desapropriar quem pode fazer frente a esse projeto do poder totalitário. Expropriar a terra dos outros. Ora, vem os incêndios criminosos junto com a seca, junto com um monte de coisa, com as aves incendiárias, né? E vem essa conversinha de confisco.
está muito claro que o Brasil está correndo um risco de comunismo. Aí, junto com isso, tem confisco do FGTS, raspatacho de conta esquecida no banco ou de gente morta, que não é do Estado, é dos herdeiros. Tem herança no Brasil, tem direito de propriedade. Então, a propriedade privada no Brasil está sob ameaça. Isso é o projeto dos comunistas. O sonho do Dirceu e do Lula é que a China arremate todas as terras do agronegócio brasileiro e que o MST faça o resto do trabalho, com desapropriação e tudo mais. Aí o Brasil virou comunista de vez. Hoje o agronegócio é o que segura. Tive um café hoje, por acaso, com um grande fazendeiro do Paraná, de Londrina. Tomamos um café hoje, ele estava me contando um pouco da situação lá. Então, assim, é bom o brasileiro abrir o olho, porque tem muita gente, quando você fala isso, tem muita gente que ainda te recebe com um risinho de deboche. Lá vem ele falar de comunismo. O Paulo Guedes cantou a pedra, né? Se essa turma voltar ao poder, em 1 ano e meio o Brasil vira Venezuela. Hoje o Brasil pode dar uma aula ou duas para a Venezuela, de coisas que nós estamos mais avançados, quando o projeto é o comunismo. Então, Brown, não é para brincar aqui em serviço. É para entender a gravidade da situação. Eles estão falando, eles estão perdendo o pudor, eles estão desinibidos ao propor certas coisas como balão de ensaio. Então, eu vou aqui deixar uma teoria da conspiração. Estão colocando incêndio de forma criminosa para desapropriar os proprietários de terra no Brasil? É uma pergunta, fica a dúvida. Serrão. O regime comunista, é bom a gente deixar claro, nazi-comuno-fascista que está mandando no Brasil hoje, que foi capaz de manipular o 8 de janeiro, esse pessoal não vai manipular também um incêndio florestal ou um incêndio de uma fazenda? Lógico que vai. E é isso que está acontecendo. Os gráficos, dados reais, mostram que o governo do PT incendeia o país. E isso não é retórica, está lá, está nos números. Os incêndios sempre acontecem quando tem o governo do PT. Qual é o jogo? Qual é o interesse? Primeiro, mostrar que o Brasil pode ser aí um pária do meio ambiente. Essa é a primeira falsa impressão que se joga. Para culpar quem? Para culpar o fazendeiro, que é o produtor, e o fazendeiro brasileiro, o produtor rural brasileiro, é o que mais conserva o meio ambiente no mundo. Não tem exemplo fora do mundo que tenha tanta conservação ambiental quanto o nosso agronegócio faz. Mas esse agronegócio, ideologicamente, é sempre demonizado. O discurso ambiental, ele é usado de maneira canalha. Para quê? Para conter as potencialidades do Brasil. Sempre foi isso que aconteceu. Então, quando aqui não pode fazer uma hidrelétrica porque vai gerar impacto ambiental. Mentira! A hidrelétrica seria fator de você reservar água, por exemplo, para conter a crise hídrica, para conter momentos de escassez. Então, a gente não tem um plano de reserva de água. A cada alteração pequena do clima, a gente não tem uma política pública para armazenamento de água. Cadê a água da enchente do Rio Grande do Sul, por exemplo? Foi parar aonde? Essa água, num país de primeiro mundo, teria sido aproveitada, teria sido armazenada para o previsível momento de seca que viria. Então, nós não temos política hídrica, nós não temos política ambiental de verdade. De novo, o ambientalismo aqui é utilizado como narrativa ideológica para impedir o Brasil de se desenvolver. A gente tem que acabar com isso, tem que denunciar isso claramente, porque essa é uma prática nazi-comuno-fascista. O comunista aqui, Constantino, ele é aprimorado, ele é nazista e fascista, na prática. Não é só um comunista, ele já se aprimorou. O nazi-comuno-fascista tupiniquim, ele é algo hediondo.
E ele sempre se disfarça do bonzinho, do legal. O inimigo é sempre o outro, né? O inimigo é o Constantino, que faz muita crítica, né? É isso. Então, o nosso modelo tem que ser mudado. O brasileiro, ainda bem, já está acordando para ver que, né? Cadê a Greta? Cadê o Leonardo? Cadê a turminha? Cadê nossos artistas para estarem defendendo agora? Estão lá, se transformaram soldados do fogo? Aliás, o presidente Lula veio até com uma ideia agora, né, de criar os soldados do fogo de verdade. Disse que já falou com o general dele e o general dele vai botar a tropa do exército também para combater incêndio. Então, agora os militares, além de pintarem meio-fio, além de fazerem a faxina nos quartéis, também vão virar bombeiros. Que coisa linda. Só falta a mangueira, né?